recém-nascido. E a gente contou a história da Fabiana, que hoje ela é mãe do Samuel, ele tem 8 anos, mas antes de realizar o sonho da maternidade, ela enfrentou 5 perdas gestacionais. E aí a gente chamou para esse papo o psicólogo Daniel Guedes, que vai conversar conosco sobre o atendimento de mulheres que passam por esse momento. Oi, Daniel, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Olá, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de poder estar falando aqui no programa com vocês, né, e falar um pouco sobre essa questão que às vezes é um pouco polêmica, né? Às vezes a gente tem uma grande dificuldade de compreender os processos que se passam na perda de uma gestação, por exemplo, né? É verdade, Daniel. É importante a gente falar sobre a necessidade de humanização do atendimento às pessoas nos serviços de saúde, principalmente orientar as famílias enlutadas da forma mais adequada, né? Sim, sim. Primeiramente, eu gostaria até de esclarecer algo que vem acontecendo na atualidade, que é uma desumanização dos processos humanos, né? Então, a gente vê muito nas redes sociais pessoas que expõem a sua vida de uma forma muito artificial. E isso acaba, de um certo modo, refletindo em como a gente lida com as nossas questões humanas. E a gestação, né, a perda de um filho é algo que toca nessa questão, né? Muita gente... Então, a gente precisa ver, né? A gente precisa ter um olhar muito mais humanizado com essas mulheres, entender o processo que elas estão passando, né? Como que aquela perda lhe afeta, né? Afeta seus sentimentos, como isso faz com que alguns sentimentos venham à tona, né? De toda a sua história de vida e por aí vai. Muita gente chega até a dizer assim, mas era uma perda, ele estava na barriga, né? Nem chegou a nascer, que é um absurdo ser dito isso, né? Só quem teve tentativa de engravidar e que não conseguiu sabe como é doloroso nem conseguir, avalie e perder, não é? Tem gente que diz assim, mas morreu o bebezinho, é um anjinho. Enfim, acaba que querem descredenciar ou não reconhecer, não é, o luto ou o pouco tempo em que esses pais tiveram com os seus filhos, né, Daniel? Então, a gente precisa compreender que quando se vai iniciar uma maternidade, né, a gente idealiza uma criança, a gente idealiza nomes, qual vai ser a personalidade da pessoa, a gente conversa com a criança na barriga dela, né, enquanto tá na barriga. Então, é um processo de construção, né, uma construção muito longa, tem toda uma história, a família está envolvida ali, o pai também, e por assim vai. Então, quando se perde uma criança, mesmo que seja muito precoce ainda, essa gestação, ainda assim a gente precisa respeitar esses processos do luto que vai estar ali sendo inserido na própria dinâmica dessa mulher. E ela precisa vivenciar cada fase desse luto. Às vezes a gente até vê o quanto é complicado ter uma gestação logo em cima da outra. Então é preciso se ter um luto, vivenciar a perda daquele bebê, para que aí sim a gente possa pensar numa próxima gestação. É interessante isso. Outra coisa da gente falar, importante também da gente comentar, é falar justamente que a impossibilidade de vivenciar essa maternidade e essa incapacidade pode trazer nos sujeitos, pode trazer à tona sentimentos de fracasso, de frustração, de incapacidade. E se não tiver um olhar atento para isso, pode, né, esse olhar mais adequado, pode afetar o plano de vida desse casal, não pode? Pode, com certeza. Até porque esse luto não vivenciado adequadamente, ele vai gerar um processo que não é saudável para essa mãe, nem para esse pai, inclusive, também. E a família toda que está envolvida. Então, é necessário vivenciar esse luto de uma forma mais humanizada. É preciso que a família tenha esse apoio, faça esse apoio a essa família adequadamente, para que todos compreendam que a dor da mãe é uma dor que, inclusive, é uma dor bem mais forte que ela vive. Então, respeitar cada processo dela, não vir com aquela conversa de que, nossa, mas você vai poder ter outro filho e você pode... Não passar por cima do processo. Os processos precisam ser respeitados. A gente precisa vivenciar o luto, a gente precisa naturalizar que o sofrimento também é parte da nossa existência. E isso precisa ser respeitado. Entende? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Daniel, pelas suas contribuições aqui no Com Você. Deixa o seu Instagram para o pessoal lhe seguir. Então, temos um grupo chamado Grupo Rede. Quem quiser acessar, é só colocar lá no Instagram, Grupo_Rede. Lá você pode me encontrar, ou no meu próprio Instagram,
profissional, que é o Daniel Guedes PC. Lá você vai encontrar alguns conteúdos que podem te ajudar em alguns processos psicológicos. Um beijo, viu, Daniel? Muito obrigada pela colaboração. É isso, não é? Respeitar o sofrimento alheio, respeitar a fase, entender que nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de passar pela mesma situação da mesma forma. Então, quando a gente consegue ter essa empatia, a gente para de julgar e também, para quem está vivenciando o momento, sabe que precisa também aceitar isso, não é?